Olá, queridos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Mais uma vez queremos chegar a você com o nosso programa semanal Magnífica, onde refletimos a presença de Maria na vida da Igreja, na missão de Jesus e como Maria nos ajuda a viver esta fé cada vez mais comprometida com o reino de Deus. E hoje nós acolhemos com alegria aqui no nosso programa Magnífica o irmão Afonso Murad. Ele é irmão marista, já é conhecido da família dos devotos. Todos os meses ele escreve um artigo mariológico na revista Dia Aparecida. Com certeza você já viu o nome dele, como também já leu, com certeza, vários dos seus artigos, que muito enriquecem a nossa devoção. Irmão Afonso, bem-vindo. É uma alegria ter a sua participação e a sua partilha aqui no Magnífica da Academia Marial. Obrigado, Camilo. Alegria também me comunicar com você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando aí pela internet. Vale a pena também destacar, né, que o irmão Afonso, ele é doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, já é autor de várias publicações, mas eu gostaria de destacar duas que se referem ao assunto que a gente partilha e aquilo que a Academia Marial está aí a serviço, a presença de Nossa Senhora. Ele publicou um livro intitulado Maria, Toda de Deus e Tão Humana, que é um compêndio de Mariologia, que a editora Paulinas e Santuário fizeram conjuntamente. E também outro livro mariológico é Quem é esta mulher? Maria na Bíblia, pela editora Paulinas. Então você que cada vez mais quer crescer no conhecimento de Maria, essas duas publicações do irmão Afonso Murad com certeza vão contribuir e muito. Irmão, nós já estamos quase encerrando o mês de abril, né? Mês de maio, mês de Nossa Senhora, mês das Mães. E no mês de maio nós temos uma memória de Nossa Senhora muito especial, né? Muito cara ao nosso coração, principalmente nós brasileiros, que é a memória de Nossa Senhora de Fátima, né? Maria que aparece aos 3 pastorinhos. Por isso nós gostaríamos de conversar então com você um pouco, né, a dinâmica das aparições, né, como isso acontece, como a igreja com toda prudência procura reconhecer e ver a veracidade dessas manifestações na vida do povo. O que seria especificamente, irmão, a questão das aparições de Nossa Senhora? Bom, Camilo, a gente precisa primeiro entender um pouquinho um conceito importante na teologia, que é o conceito de revelação. No correr da história do povo de Deus, a começar da história do povo judeu, Deus vai se revelando em gestos e palavras, e o povo vai descobrindo quem é Deus, a bondade dele, a misericórdia, o projeto salvífico dele. E em Jesus Cristo, essa revelação de Deus encontra o seu ponto máximo. Então, e depois a primeira comunidade cristã que escreve os livros do Novo Testamento, e chega um momento em que é definido o chamado cânon da Bíblia. Então nós dizemos que do ponto de vista constitutivo, a revelação de Deus acabou, chegou ao seu máximo em Jesus e na Bíblia. Por isso que não se escreveram mais outros livros da Bíblia. Perfeito. Só que do ponto de vista da interpretação, nós estamos em tempo pascal, né? E vai chegando o tempo próximo a Pentecostes. Jesus diz: olha, eu não posso dizer tudo para vocês, mas o Espírito Santo vai revelar muitas coisas para vocês ainda. Então, a interpretação continua. A interpretação da palavra de Deus a gente faz quando a gente está em grupo, quando está sozinho, né? Quando escuta algum fato e liga com a palavra de Deus. Então a interpretação está em aberto. Um dos caminhos, uma das contribuições dessa interpretação da palavra é o que a teologia cristã chama de revelação particular ou revelação privada. No Catecismo da Igreja Católica há um item sobre isso. Então, a mensagem que a gente escuta de um vidente ou de uma vidente é o que? Uma experiência espiritual que ele ou ela fizeram, né, da presença de Jesus ou da presença de Maria, quando é o caso das aparições marianas. Mas é muito importante dizer que essas aparições, se elas são revelações particulares ou privadas, elas não acrescentam nada de novo à revelação de Deus em Jesus. Sim. São processos de interpretação e de atualização. Então o vidente vai lembrar: gente,
Jesus e Maria estão pedindo mais para vocês conversão, ou estão pedindo que vocês tenham mais atenção a esse aspecto da vida cristã. Por isso que, para a Igreja Católica, as aparições são respeitadas, são compreendidas, mas ninguém é obrigado a crer em aparição. Entra no âmbito da devoção. Perfeito, perfeito. E nós temos, né, grandes aparições que até mesmo começaram a fazer parte das nossas celebrações devocionais e populares, né? Trazemos a Aparecida, né, é um encontro, mas também poderia entrar nessa categoria da imagem que aparece das águas, até por isso usamos o nome, né, a Mãe Aparecida. Guadalupe, né, uma grande manifestação e que atinge aí o mundo todo, Nossa Senhora de Fátima e também Nossa Senhora de Lourdes. Como você mesmo disse, né, irmão, às vezes acontecem algumas manifestações muito pessoais, cuja mensagem é muito direcionada, e que a pessoa, em sua oração, se aquilo acrescenta a fé dela, se aquilo ajuda a ser mais de Cristo, é claro que tem aí o seu valor, mas não são mensagens que devem ser comunicadas à comunidade e nem acolhidas dentro da espiritualidade da igreja. Diante de tantas pessoas que dizem estar tendo uma visão de Nossa Senhora, ou mesmo grupos, nesses últimos tempos é tão comum a gente poder escutar isso, quais são os critérios, né, que a igreja usa para realmente definir que tal aparição é verdadeira e não meramente ou invenção ou manipulação, né, religiosa de algum grupo de pessoas? Camilo, eu quero antes disso lembrar que a Nossa Senhora Aparecida, a rigor, não é uma aparição. Por quê? Para ter uma aparição, precisa ter um vidente. Sim, um vidente que escuta uma mensagem, né? Que vem, porque há videntes que têm a experiência espiritual de Jesus ou de Maria. Então, como você mesmo falou, é Aparecida porque apareceu nas águas, mas não é uma aparição, é um fenômeno religioso, místico, né? Que deixou uma mensagem, mas interessante, é uma mensagem sem palavras. Sim. A mensagem é o próprio fato. Bom, a igreja, no correr dos seus 2.000 anos de existência, gente, já encontrou muita gente que dizia que estava vendo Jesus, que estava vendo Nossa Senhora, e trazendo umas mensagens meio esquisitas. Então, no correr da história, a igreja foi percebendo alguns critérios para poder avaliar isso. Então, o primeiro critério mais importante é se a mensagem dos videntes está de acordo com o Evangelho e com aquilo que faz parte da totalidade do ensinamento da igreja. Então, se vem um vidente e começa a dizer, gente, amanhã o mundo vai acabar, ou então, como apareceu uma vidente maluca há uns anos atrás, dizendo, olha, o Papa João Paulo II é o último Papa, o próximo que vier vai ser o anticristo. Peraí, isso aqui não está faltando, essa mensagem é equivocada. Então, por isso que essa mensagem tem que ser analisada para ver se ela está de acordo. Então, o primeiro critério é a mensagem. Sim. O segundo critério é a vida do vidente ou da vidente. Por quê? E não só dele ou dela, mas também do grupo que está em torno a ela. Sim, sim. Porque, às vezes, a pessoa tem é devota, muito religiosa, e a própria mente dela começa a fabricar mensagens, e as pessoas hoje estão com uma sede danada disso, né? Nossa Senhora está falando em tal lugar, logo vem alguém e organiza um ônibus para ir lá visitar. Com a Covid, isso diminuiu, mas Sim. Era impressionante, as pessoas correm para escutar uma coisa dessa, enquanto Deus está se revelando no cotidiano para nós. Então, a honestidade dos videntes, isso é uma coisa muito importante. Eu lembro de um fato acontecido no interior do Espírito Santo há uns anos atrás, uma menina novinha de 8 anos estava tendo umas experiências de evidência, o bispo falou, vão lá investigar quem é que está em volta, como é que são os parentes dela, e perceberam que o tio dela influenciava ela para ter mensagens, porque tinha uma vendinha para vender refrigerante, comida, entendeu? Então, isso é importante a gente saber da honestidade dos videntes. Então, tem a mensagem, a honestidade, e a terceira, gente, é equilíbrio mental. Por quê? Tem um limite muito, assim, pouco
difícil de distinguir entre uma pessoa que pode ter uma visão e pessoas que têm alucinação. Sim, sim. Né? Pessoas que têm desequilíbrio mental podem ter dessas visões, não é por má vontade, não, mas é a mente dela que é desequilibrada, então é a questão do equilíbrio psíquico do vidente. E o quarto critério é se há sinais positivos naquele lugar onde diz que o Nossa Senhora está aparecendo. O primeiro sinal é conversão, melhoria de vida das pessoas, no sentido de serem do bem, buscarem mais a Deus. E também aqui também se contam sinais, possíveis milagres. Precisa ter os 4 critérios. Tá? Se tiver só um ou só 2, não adianta dizer, em tal lugar está havendo milagres, é sinal que Nossa Senhora está falando. Não, tem que ter os 4 critérios. Tá? É que muitas vezes, né, irmão, as pessoas anseiam por uma experiência religiosa onde aconteçam fatos extraordinários. Acho que até por isso que quando surgem essas notícias, esses fatos, muitas pessoas acorrem a esses lugares, ou a esses que se dizem videntes, porque há no coração das pessoas o desejo de ver alguma manifestação que fuja, né, do ordinário da vida. E obrigado realmente por ter feito essa correção. Eu agora reconheço que eu falei de uma forma errada. Nossa Senhora ela não aparece, né, ela é encontrada, e você disse muito bem, né, não é pelo diálogo da imagem, mas é o fato da forma como ela é encontrada e aquilo que vai acontecendo na vida do povo após este encontro, que mostra realmente a ação aí de Deus neste encontro. E você mesmo mostrou, né, que a aparição de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes, foram para pessoas que não tinham nem a capacidade de fazer uma criatividade ou imaginar algo nessa proporção. Os 3 pastorinhos, né? O índio Juan Diego, a adolescente Bernadette, não passaria jamais pela cabeça, poderíamos dizer, dessas pessoas, a criatividade de pensar algo. Então, a igreja consegue enxergar realmente, Nossa Senhora fala através deles e há aqui uma manifestação. E o critério, né, fundamental que você deixa. As aparições, elas têm que estar em plena consonância com os valores que são do Evangelho, no qual Cristo é revelado, né? Se dá alguma disparidade, se dá alguma discordância, já é um sinal muito claro que essas aparições não é a manifestação do divino, né, na nossa caminhada humana. Então, que dica você deixaria, né, irmão, diante hoje, onde muitas pessoas acabam até manipulando o sagrado em benefício próprio? Você contou essa história do próprio tio da menina, que tinha lá uma vendinha, e para ele interessaria esta presença de pessoas acorrendo, buscando este sinal extraordinário, né? E quais, então, os critérios que nós, como devotos, precisamos ter em nossa fé para não nos deixarmos levar por essas, entre aspas, falsas propagandas de que Maria está aparecendo aqui e acolá, e compreendamos que tudo aquilo, como você disse no início, que precisávamos saber como revelação divina, está na pessoa de Jesus Cristo, né? E Maria tem essa missão de nos ajudar a conhecer e compreender Jesus, né? Maria não apareceu nessas aparições oficialmente reconhecidas para a igreja para que ela fosse mais conhecida. Ela aparece como um grande apelo para que voltemos o nosso olhar para o seu Filho, para a mensagem, né, que ele deixou e para o reino de Deus que ele nos motivou a construir, não é? Eu acho que você, Camilo, já respondeu a grande parte da pergunta, né? Acho que a gente tem um bom senso de perceber se essas mensagens evidentes estão reforçando a nossa fé em Jesus, ou se elas acabam desviando a gente, né, para um devocionismo exagerado que não é bom, não faz bem para o cristão, para a cristã. Eu vejo, sabe, que a primeira grande questão para você que está acompanhando conosco isso é cuidado com essas coisas exageradas, com essas manifestações assim que tem um grande apelo emocional e que faz as pessoas não terem critérios para pensar, para ponderar. Você quer ver uma coisa impressionante? Eu acompanho pela internet vários desses possíveis videntes por aí hoje. E aí um diz assim: Nossa Senhora manda rezar o terço toda sexta-feira na hora do almoço. Fala, ok. Aí vem outro e diz:
Nossa Senhora manda você vestir de branco toda dia 13 em homenagem a Nossa Senhora de Fátima e rezar 500 Ave-Marias. Outro diz, Nossa Senhora está falando que você tem que rezar o texto todo dia, senão você vai para o inferno. Eu digo, gente, peraí. Ou são várias Nossas Senhoras, ou então tem uma coisa errada. Cada um Né? diz uma coisa. Como é que a mesma Maria dá orientações diferentes para as pessoas ao mesmo tempo? E às vezes no mesmo país. Você pode dizer, não, porque a Maria está falando alguma coisa especificamente para tal país. Sim. Então a gente vê aí que tem o quê? Infelizmente, se misturam no coração das pessoas e na mente mensagens que podem ter um teor divino com outras que são meramente criação da mente da pessoa ou do grupo onde ela está situada, entendeu? Então, gente, principalmente com essas recomendações de devocionais, temos que tomar cuidado, porque toda recomendação devocional é uma sugestão, é um estímulo. Então, ninguém é obrigado, gente, a rezar terço todo dia. Agora, se a pessoa sente que ao rezar o terço, ela está mais em sintonia com Deus e com Maria, e que ela se transforma cada vez mais num discípulo de Jesus, que bom, que ótimo. Mas transformar esses conselhos devocionais em lei, em vez de libertar as pessoas para fazerem mais felizes para servir a Jesus, faz com que elas fiquem cada vez mais, restritas. Sim. E o pior é quando isso se liga, gente, a grupos políticos mal intencionados. Outro dia eu recebi uma comunicação, fiquei impressionado isso, Ela recebeu um convite para rezar o terço, porque a Nossa Senhora estava pedindo tal grupo, e de repente, depois da oração do terço, a pessoa convocou todos os membros para fazer uma manifestação contra a vacina. Olha, gente, que coisa mais maluca. Quer dizer, isso não é de Deus, gente. Sim. Isso é coisa de gente desequilibrada. Então, nós temos que ter o bom senso, sabe? Aquilo que nos ajuda a viver a fé, ótimo. A fé em Jesus, Maria, nossa companheira, está no nosso caminho. Mas a gente precisa ter bom senso para poder discernir essas coisas. E lembrando que as coisas que são manifestação humana, elas são misturadas, gente. Tem aspectos positivos da graça de Deus, mas tem aspectos que são fruto da cultura local, de mentalidades que às vezes já estão ultrapassadas, que nós precisamos, como diz Paulo, nada me é proibido, mas nem tudo me é conveniente. Perfeito. Esse critério é muito importante. Com certeza. E entender, que toda piedade, toda devoção, ela tem que me levar para o Cristo. Se ela não me ajuda a percorrer este caminho, ela é uma devoção vã, é uma piedade vazia e que nada acrescenta e que até mesmo precisa ser combatida. Então a gente entra num tempo onde colocam palavras na boca de Nossa Senhora que jamais ela diria e que nem são palavras que Deus revelou ao coração dela, sendo que o Evangelho nos mostra uma bonita imagem de Maria, a mulher do silêncio. Maria não fala através de discursos, Maria fala sendo a mãe presente, E também outra coisa, além desse critério que você apontou muito bem, de nos fazer mais conformes a Cristo, é também a gente ser mais sensível à dor humana, à dor dos outros. Jesus, ele ao ver a multidão, ele fica com o coração apertado, porque sente que estava como ovelha sem pastor. Nesse momento de pandemia, nós cristãos somos especialmente chamados e chamadas a ver o que a gente pode fazer, mantendo a distância social que é necessária, mas há no Brasil hoje, graças a Deus, muitos movimentos de cristãos e de não cristãos, de levar comida para o povo de rua, recolher cesta básica para quem está passando fome. Por quê? Porque estão desempregados, porque não dá para a economia ser normal numa situação de pandemia. Então, o critério da caridade, do amor e da tolerância, gente, são critérios que vêm de Deus. Pessoas intolerantes, que estão sempre achando, como diz o Papa Francisco, que os outros estão errados, são pecadores, tem alguma coisa aí que precisa ser corrigida. Há um apelo à conversão aí. Então, gente,
é bonito, as mensagens das aparições são bonitas, a gente tem que atualizá-las, né? Porque às vezes uma mensagem, por exemplo, de Fátima foi muito importante para aquele momento, Sim. mas, né, hoje há outras coisas que vão se acrescentando à mensagem de Fátima, como também de Guadalupe ou de Lourdes. E até de perceber, né, que Deus não fala para o passado nem para o futuro, Deus fala para o agora da nossa vida, né? Como a nossa vida está acontecendo no tempo presente, é aí que a palavra de Deus tem que ser acolhida e ser iluminação para o caminho que nós estamos percorrendo. E acho que concluindo, né, irmão Afonso, valeria a pena o Papa Francisco, na catequese que ele fez na véspera da solenidade da Anunciação do Senhor, ele justamente resgatou isso, né, de não endeusarmos Maria, de atribuirmos a ela um poder que não compete a ela e que nem ela nunca desejou ter, mas que a gente olhe para Maria como mãe. Ela cuida, ela intercede, ela está atenta às necessidades, ela se coloca ao lado de quem está sofrendo, ela enxerga a dor humana porque é mãe, né? Então, acho que as aparições têm que deixar essa imagem muito presente. Não é Maria que vem revelar algum segredo ou alguma coisa apocalíptica que vai acontecer no futuro, mas Maria se manifesta e na sua maternidade ela faz com que o amor de Deus toque aí o coração da gente e, como você bem disse, nos eduque para a caridade. Irmão, olha, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela partilha. Que Deus abençoe, né, o seu trabalho. Você que tem uma importante missão como professor de teologia em Belo Horizonte, que Nossa Senhora também continue sendo inspiração, de na humildade nós podermos continuar cantando as maravilhas que Deus faz na vida de todos nós. Obrigado, Camilo. Se você que está nos vendo e ouvindo quiser saber mais alguma coisa, eu disponibilizo no blog mãenossa.blogspot.com várias reflexões pequenas sobre Maria que estão na revista de Aparecida. Também no YouTube tem alguns vídeos sobre Maria, no Instagram. E eu fico tão feliz quando vejo que isso ajuda as pessoas a viverem uma fé mais madura, uma fé mais centrada em Jesus e na prática do amor solidário, gente. Perfeito. E, olha, realmente, obrigado, um grande abraço fraterno, e nos encontramos então em maio aqui em Aparecida, Tá no bom, nosso se Deus quiser. Congresso Teológico. Você que está acompanhando conosco aqui o Magnífica da Academia Marial, novamente reforçamos o convite. De 18 a 21 de maio acontece o Congresso Mariológico aqui em Aparecida, promovido pela Academia Marial. Vai acontecer de forma online, devido ao cenário da pandemia não possibilitar que nós estejamos aí juntos, né? Mas todos estaremos unidos na proteção de Nossa Senhora e no amor do Cristo. E para você participar, faça sua inscrição neste endereço, a12.com/Congresso Mariológico. E o próprio irmão Afonso Murad vai estar participando, ele é um dos conferencistas do Congresso Mariológico deste ano. Que Deus abençoe, que a Mãe Aparecida proteja a todos nós e que ela nos ensine a sermos sempre fiéis a Jesus. Grande abraço, fiquem com Deus.